Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E na aula de hoje a gente vai começar a discutir sobre ondulatória, sobre ondas de forma geral, né? Mas você tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar de ondas, não vai misturar o conceito que a gente vai ter agora com aquela onda que você tem no mar. Você tem que até o final da aula estar muito claro para você que aquilo são conceitos diferentes. E você vai entender por que aquilo que a gente chama de ondas no mar, aquilo que o surfista pega, não pode ser uma onda, tá ok? Então vamos lá, vamos discutir então o que é uma onda. Bom, o que é uma onda? Uma onda, na verdade, é só uma propagação de energia, uma energia que se propaga através de um espaço. Isso é uma onda, tá ok? Propagação de energia em uma região do espaço através de uma perturbação. Eu posso dizer que uma onda é uma perturbação energética. Então imagina que você pega uma corda e você comece a sacudir essa corda. Quando você sacode essa corda, você faz essa corda vibrar. Ela sobe, ela desce. Porém, se eu for pegar nesse ponto da corda, ele não vai para frente, ele sobe e desce, ele só vibra. Então, quando eu estou falando de uma onda, qualquer que seja o tipo de onda, ela serve apenas para transportar energia. O meio está transportando energia nesse caso. Porém, eu não tenho transporte de matéria. Então, uma onda, ela é transporte de energia sem transportar matéria. Uma onda não pode transportar matéria. Ou então, por exemplo, imagina que aqui você tem um recipiente com água e eu começo a bater na água provocando oscilações. Cada vez que eu bato, eu transfiro energia mecânica para a água, fazendo com que essas moléculas da água comecem a vibrar, porque elas recebem essa energia. Mas a água ela só vibra, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Qualquer que seja a onda, ela não pode transportar matéria. Ondas transporta só energia. Onda só consegue transportar energia. Então, por exemplo, quando você tem lá um surfista, né, vamos representar aqui, ó. Aqui você tem um surfista, pronto. Está aqui o surfista e ele está pegando a sua onda. O que ele chama de onda. Acontece que, nesse caso, essa onda está servindo para transportar esse surfista. Do ponto de vista físico, isso não é mais uma onda. Deixou de ser uma onda. Tá? O que seria uma onda? Bom, uma onda é aquilo que você tem, por exemplo, quando você está lá na água, perto do raso, né, no mar, perto do rasinho, você está aqui tranquilamente, beleza? Você está aqui na água. E aí, quando passa aquela marolinha, o seu corpo ele sobe e depois ele desce. Ou seja, o seu corpo apenas vibra, mas ele mantém a mesma posição. Nesse caso, isso é uma onda. Então, do ponto de vista físico, isso é uma onda. Do ponto de vista físico, isso não é uma onda. Lembre-se que uma onda só consegue transportar energia. Ela transporta energia sem transportar matéria. E a gente tem vários tipos de onda, né? A gente vai aprender agora a classificação de ondas. Primeiro, quanto à sua natureza. Bom, eu tenho as ondas mecânicas. O que é uma onda mecânica? Nós temos uma onda mecânica toda vez que eu gero uma vibração do meio ou de partes do meio. É quando a energia está se propagando através desse meio. Isso é uma onda. Nesse tipo de ondas, ondas mecânicas, como elas dependem de vibração do meio, as ondas mecânicas só podem se propagar onde tem matéria. Onda mecânica não se propaga no vácuo. Bom, um exemplo de onda mecânica que a gente vai ter. O som é uma onda mecânica, que o som depende de oscilações do meio, como por exemplo, para você me ouvir, tem que estar saindo aí da tela do teu computador uma vibração que se propaga através do ar até chegar ao teu ouvido. As ondas estabelecidas numa corda também são exemplos de ondas mecânicas. As ondas estabelecidas numa mola são ondas mecânicas. E as ondas na água, de modo geral, são ondas mecânicas. Aqui a gente pode fazer vibrar o ar, né, o líquido ou um gás. Aqui eu estou fazendo vibrar uma corda, vibrar uma mola e vibrar uma água. Se você tirar a água, tem como ter uma onda na água? Não, é a água que está transportando essa onda. Tira a mola, tem como ter onda na mola? Não. Se eu tirar a corda, vai ter onda na corda? Não. Então, as ondas mecânicas, elas dependem de matéria para poder se propagar. Tudo bem? Qualquer que seja a onda mecânica, vai depender de matéria para se propagar. Aqui eu coloquei os exemplos, ó. Quando você era moleque, brincava com aquele telefonezinho de barbante, quando você falava desse lado, as suas cordas vocais vibravam, fazendo o ar vibrar. Essa vibração se propagava através dessa corda e chegava até o outro lado. Se você viesse e segurasse esse fio, não tinha mais como você ouvir nada do outro lado, porque você impedia a vibração da corda, ok? As ondas na corda são um exemplo de ondas mecânicas, ondas na água também são exemplos de ondas mecânicas, ok? Além das ondas mecânicas, nós temos um outro grupo de ondas, que são as ondas chamadas de eletromagnéticas.
essas ondas não precisam de meio material para se propagar. O que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética ela é criada também com uma oscilação, só que é uma oscilação de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Essa oscilação de campo elétrico e campo magnético faz surgir as ondas eletromagnéticas, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de ondas eletromagnéticas, a luz, o raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta, entre outras, são bons exemplos de ondas eletromagnéticas. O que eu preciso ter ciência de uma onda? Presta atenção. Quando a gente está falando de uma onda, qualquer que seja ela sempre tem velocidade constante num meio homogêneo isotrópico. Ou seja, a velocidade de uma onda, se ela não mudar de meio de propagação, não vai se alterar. Por exemplo, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas elas têm a velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz. Aqui, a luz ela tem a velocidade mais rápida, maior velocidade que o homem conhece, é a velocidade da luz. Raio-x é aquilo que você usa, por exemplo, para tirar radiografias, né? Como, por exemplo, nessa foto, a gente tirou a radiografia de uma mão. Né? A luz eu fiz aqui, ó, nesse experimento da decomposição de cores, micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho também, todos são exemplos de radiação. Acontece o seguinte, quando a gente está estudando uma onda, a gente diferencia o comportamento de uma onda eletromagnética pela sua frequência e pelo seu comprimento de onda. Mas a gente já vai falar sobre isso. Olha só, aqui eu tenho diferentes faixas de frequência. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com as ondas de rádio, elas são as que têm a menor frequência. Depois eu tenho a frequência de onda muito baixa, do HF, que a gente usa na televisão. Ondas de rádio, e aqui dentro das ondas de rádio eu tenho o celular que vai estar na faixa do micro-ondas, a radiação infravermelho, a luz visível é apenas um pedaço do espectro eletromagnético que eu consigo perceber. Tá? A luz visível vai estar aqui. Nós temos a radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Essas últimas aqui são chamadas de radiações ionizantes, são ondas ionizantes. Elas conseguem causar alteração na matéria. O raio gama, por exemplo, quando você tem o cara que trabalha com radiografia, ele se aposenta mais cedo porque esse raio-x, o raio-x ele pode provocar alteração no tecido, provocar câncer de forma geral. Ok? Então, aqui eu tenho vários exemplos de ondas eletromagnéticas e o que faz eu diferenciar um tipo de onda da outra é a frequência. Lembra que todas as ondas têm velocidade constante no meio homogêneo. A gente pode caracterizar uma onda também quanto à sua vibração. Por exemplo, imagina que a gente pegue uma mola e eu estique essa mola e solte. Essa mola vai vibrar na horizontal e ela vai também se propagar na horizontal. A onda vibra e se propaga na horizontal. Eu chamo isso de uma onda longitudinal. Por exemplo, essa menina está tocando uma flauta. Ela está produzindo uma vibração do ar dentro desse tubo sonoro. Essa vibração vai fazer o ar vibrar na mesma direção em que ele se propaga. Eu chamo, então, isso daqui de uma onda longitudinal. Então, o que é uma onda longitudinal? É aquela que se propaga na mesma direção em que ela vibra. Isso é uma onda longitudinal. Tá ok? Além da onda longitudinal, nós temos as ondas transversais. Por exemplo, imagina aqui uma mola presa desse lado e a gente vem dar uma balançada nela, fornecendo energia mecânica. Essa mola vai vibrar verticalmente, mas a onda se propaga horizontalmente. Então eu digo que isso daqui é uma onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, porque lembra que eu te disse que ela consiste numa oscilação de um campo elétrico e magnético. Isso seria uma representação legal de uma onda eletromagnética. Oscilação de um campo elétrico e de um campo magnético, e ela se propaga perpendicular a esses campos. De forma geral, a gente pode simplificar um pouco uma onda através de alguns elementos. Então aqui eu tenho uma representação de uma onda transversal, e essa onda transversal, eu vou usar ela em vários momentos para representar todas as ondas. As ondas longitudinais, elas não são assim, mas fica mais fácil eu reconhecer os elementos de uma onda através desse esquema, tá ok? Então imagina que isso daqui seja uma oscilação, tudo bem? Aqui nós temos uma oscilação e a gente tem alguns elementos para reconhecer nessa onda. Primeiro, essas partes superiores, os pontos máximos dessa onda, eles são chamados de cristas. Tudo bem? Então a onda está vibrando aqui para baixo e para cima. Esses pontos máximos são as cristas. Esses pontos mínimos são chamados de vales. Tudo bem? Eu pego a distância de uma crista até um vale na vertical
eu tenho o eixo de simetria e essa distância aqui é a amplitude da onda. Tudo bem? Aqui nós temos a amplitude da onda, que é o quanto ela sobe e ela desce. A amplitude está relacionada com a energia que essa onda tem. Agora, uma outra observação. Uma onda pode ser chamada de periódica toda vez que ela tem um período. E o que é período? Período é o tempo que eu levo para dar um ciclo. Quando eu tenho uma onda periódica, como essa daqui, ela está sempre se repetindo. Olha só, a gente começou aqui do eixo de simetria, subiu, desceu, chegou até o eixo de simetria. E novamente, subiu, desceu, vai chegar até o eixo de simetria. O que eu posso perceber? Essa onda ela é uma oscilação. E quando eu saio desse ponto, subiu, desceu, eu completei uma oscilação. A distância para uma oscilação é chamado de comprimento de onda. E o comprimento de onda é representado pela letra grega lambda. Então, o que é o lambda? É a distância de uma oscilação completa. Por exemplo, daqui para cá é um lambda, de uma crista até outra é um lambda, de um vale até outro é um lambda também. Tá certo? Então, eu tenho esses elementos de uma onda, eu tenho a crista, que é o ponto máximo, o ponto mínimo, que é o vale, e o comprimento de onda, que é a distância que eu tenho para uma oscilação completa. Acontece que uma onda ela tem um período quando é periódico. O que é período? Período de uma onda é o tempo que se demora para que uma onda seja criada, ou seja, para que um comprimento de onda, um lambda, seja criado. E o período é representado pela letra T maiúscula. Período no sistema internacional, a gente sempre mede em segundos. Agora, se eu tenho período, eu tenho frequência. Frequência representa quantas oscilações completas uma onda dá a cada 1 segundo. Uma oscilação completa representa a passagem de um comprimento de onda lambda. Bom, sendo assim, a gente lembra que o período é o inverso da frequência. Na aula de movimento circular, a gente conversou já que o período é o inverso da frequência. Agora, quando eu estou falando da velocidade da onda, gente, lembre-se, a velocidade da onda ela é constante. A onda ela obedece movimento uniforme. Eu vou mudar a velocidade de uma onda só se ela mudar de meio de propagação. Por exemplo, quando a gente está falando do som, a velocidade do som especificamente depende se se propaga no meio sólido, se o som se propaga em um meio líquido ou se o som se propaga no meio gasoso. Pensa no seguinte, quando eu estou falando do som, o som depende de oscilação do meio. Vamos supor que a gente esteja falando de ar. Quando a gente está falando do som se propagando no ar, você tem que fazer uma molécula de ar vibrar, essa molécula vibra, 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 bate na outra que vibra, vibra, vibra. Então essa vibração vai se propagando através das moléculas que formam o ar. Então eu posso pensar no seguinte, quanto mais perto essas moléculas estiverem, mais eficiente vai ser essa colisão, mais eficientemente o som vai se propagar. Por isso que a gente diz que a velocidade do som ela é maior no sólido do que nos líquidos e maior nos líquidos do que nos gases, ok? Então, a velocidade do som depende do meio de propagação. Se eu mudar o meio de propagação, eu mudo a velocidade do som. Agora, quando eu estou falando da luz, é um pouco diferente. E quando eu estou discutindo aspectos da luz, a luz ela pode também se propagar no sólido, nos líquidos e nos gases. Agora, a maior velocidade que a gente tem para a luz é no vácuo e aproximadamente nos gases. Portanto, a velocidade da luz nos gases é maior que a velocidade da luz nos líquidos, que é maior do que a velocidade da luz nos sólidos. Ok? Então, dependendo do meio de propagação, eu mudo a velocidade da luz, a gente chama isso de refração, mas não é assunto para essa aula. Só entenda, no meio homogêneo, as ondas têm velocidade constante. Se elas têm velocidade constante, imagina uma onda que cobre uma distância igual a lambda. O tempo que eu levo para cobrir uma distância lambda é t, período. Então, a velocidade de uma onda pode ser o comprimento de onda sobre o período, como o período é o inverso da frequência, V igual a lambda vezes F. O vai lamber ferida, velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Uma observação. Quando a gente está falando da velocidade da onda, lembre-se que a velocidade da onda depende só do meio de propagação. A frequência de uma onda depende da fonte. Para você alterar a frequência da onda, você tem que alterar a frequência da fonte. Agora, se a velocidade da onda depende do meio e o comprimento de onda multiplicado pela frequência estão vinculados à fonte, se eu não variar a velocidade, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda.
maior frequência, menor comprimento de onda. Tudo bem? E cada onda tem uma frequência diferente. Cada onda tem uma frequência diferente. A gente pode explorar um pouquinho isso daqui. A gente está falando de ondas eletromagnéticas. Vou voltar alguns slides aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Aqui nesse espectro eletromagnético, eu tenho a frequência em kilo, mega, gigahertz. Aqui a potência 10, 10 ao quadrado, 10 à quarta, 10 à sexta, 10 à oitava, até 10 elevados a 28. Se eu estiver falando de vácuo, todas essas ondas têm a mesma velocidade. Portanto, a onda que tiver maior frequência tem menor comprimento de onda. E você percebe, ó, eu estou aumentando a frequência para a direita, e olha a distância que eu tenho entre duas cristas consecutivas. Ela vai cada vez mais diminuindo. Aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda, para que a velocidade se mantenha sempre constante. Ok? Você só vai alterar a velocidade se você mudar o valor, o meio de propagação. Se não mudar o meio de propagação, não vai mudar o valor da velocidade. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples para a gente resolver, que é o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. Muito bem. Eu quero saber qual que é a amplitude da onda, qual é o comprimento da onda, qual que é a frequência e qual que é o período. Bom, amplitude está simples. Ó. Amplitude eu sei que é a distância do eixo de simetria até a minha crista. Bom, na vertical, de uma crista até o vale, nós temos 1,6 metros. Portanto, a minha amplitude vai ser metade, amplitude de 0,8 metros. Pronto, está aqui. Comprimento de onda, veja bem. A distância que eu conheço aqui é a seguinte, de uma crista até esse vale. Né? Quantas ondas será que nós temos aqui? Ó? Daqui para cá, ó, desceu, subiu, aqui eu tenho uma onda. Ó. Daqui para cá nós temos um lambda. Daqui para cá eu tenho um lambda? Não, eu tenho metade de um lambda. Então eu tenho uma onda e meia. Uma onda e meia. Tudo bem? Então, se eu tenho uma onda e meia, eu posso pensar no seguinte. Eu posso dividir essa distância de 2,25 centímetros por 1,5. Né? Se a gente fizer essa divisão, ó, eu tenho uma onda mais meia onda, 1,5 onda, 1,5 lambda. 1,5 lambda vale 2,25. 2,25. 1,5 lambda é 2,25. Portanto, eu posso concluir que lambda vai ser igual a 2,25 divididos por 1,5. Tudo bem? 2,25 dividido por 1,5. Vamos ver quanto que dá essa divisão. 2,25 divididos por 1,5. Passa a vírgula para cá, passa a vírgula para cá. Pronto. Nós ficamos com 22,5 dividido por 15. Acrescento, então, mais um zero aqui do lado. E eu posso botar um zero e uma vírgula. Pronto. Então, nós temos 225 por 150. Aqui vai dar 1. 1 vezes 150. 150 vai sobrar 75. 75 eu coloco mais um zero aqui, ó. Aí dá por 545. 0,15. Tudo bem? Então, eu já descobri que o meu comprimento de onda, lambda, é igual a 0,15, como aqui eu estou usando centímetros, 0,15 centímetros. Pronto. Meu lambda é 0,15 centímetros. Beleza? Ó, letra C, quero saber qual que é a frequência. Bom, eu sei que a velocidade de uma onda é igual ao seu comprimento de onda vezes a frequência. Se eu estou buscando a frequência, eu posso dizer que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento de onda. Só que no caso, essa velocidade indicada no exercício é de 300 metros por segundo, e nós achamos o comprimento de onda em centímetros. Acontece que 0,15 centímetros eu posso escrever como sendo 0,15 vezes 10 elevados a menos 2 metros. 0,15 vezes 10 a menos 2 metros. Ou simplesmente eu posso escrever como sendo 15 vezes 10 elevados a menos 4 metros. Portanto, a minha frequência seria de velocidade 300 divididos por 15 vezes 10 elevados a menos 4, e nós teríamos o seguinte.
300 dividido por 15, bom, 30 por 15 vai 2, 300 vai dar 20. 20 vezes 10 elevados a menos 4. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.